Opa, opa, olha, a gente volta. Não falei que ia ser rápido? Se hidratou, tomou aquela água, deu para dar aquela relaxada. Professor, é muito número, é muita letra. Com treino a gente resolve isso aí. Tô vendo aqui os polos conectados, já ia chamar o pessoal também para participar com a gente aqui. Meu boa noite, Betânia do Piauí, São Francisco do Piauí. Tô conectado aqui com vocês, tá bom? Fique à vontade para participar. A gente está desenvolvendo atividades das relações métricas no triângulo retângulo. Se você está presente desde a aula passada, você já tem uma noção do conteúdo. Se você faltou, o material vai ficar disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. Quando você puder, dá uma espiada, digita lá, Canal Educação. Primeiro resultado, clica lá, acesso a aulas, EJA etapa 5. Aí você procura a nossa aula de matemática pela data. Nós iniciamos isso essa semana. Essa semana nós iniciamos relações métricas no triângulo retângulo. Hoje a gente está dando continuidade para reforçar tanto a atividade quanto a memorização das fórmulas. Parei lá naquela, vou botar outra. Eu queria que vocês já jogassem para mim. Professor, eu acho que essa aqui nós vamos usar a relação tal. Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa segunda aula de hoje, conteúdo na tela, geometria plana, conteúdo professor da geometria plana, porque a geometria plana é muito grande, professor. Relações métricas no triângulo retângulo, professor. E a gente parou na resolução de atividades. Finalizamos a última e agora mais uma, professor. Observa aí essa nova atividade. Eu quero que você descubra comigo o valor do M e do N. Eu já posso fazer uma afirmação só em olhar. Eu já posso te dizer que a soma do M com o N tem que dar 16. Concorda comigo? Lógico, né, professor? Se tudo ali é o 16, se o senhor juntar o M com o N, dá 16. Esse aqui, professor, ele me deu a altura. Vamos ver quem foi que ele me deu aqui, né, professor? Vou desenhar aqui do lado, para a gente fazer uma associaçãozinha. Ele deu aqui o triângulo retângulo, professor. Quem foi que ele lhe deu de informação? Aqui é B, ele não me deu. Aqui é C, ele não me deu. Aqui é H, professor, ele deu H, ó. Ele deu para a gente o H. Ele deu esse 16 aqui embaixo, professor, ó. Esse 16 aqui embaixo é o valor do A, professor. Ele deu H e lhe deu A. Só foram essas duas informações que ele me deu. Mas essa aí, Gabriel, nosso colega Gabriel está colocando no chat aqui do YouTube, A vezes H é igual a B vezes C. Mas eu não tenho nem o B e nem o C, Gabriel. Eu não tenho nem o B e nem o C. Ixi, professor, e agora? Como é que a gente vai conseguir fazer esse aí? Ele quer que o senhor descubra o M e o N, mas ele só lhe deu o H e o A. E aí, como é que a gente pode pensar? Foi que eu acabei de comentar com vocês aqui agora há pouco. A conclusão lógica e visual. Vou apagar e vou anotar para vocês a minha fala. Aqui, só olhando para cá, eu posso concluir que M mais N vale 16. Concordam comigo? M mais N dá 16. E, professor, se ele quer o M e o N, eu acho que aqui nós vamos usar essa relação aqui, ó, Gabriel. H ao quadrado é igual... Eita, esse H ficou feio. Deixa eu ver aqui. H ao quadrado é igual a M vezes N. Eu acho que nós vamos usar essa relação aqui, Gabriel. Tá, professor, mas e não vai usar o A, não? Eu vou usar o A, mas eu vou usar o A só para isolar o M ou N. Como assim? Eu não sei que M mais N é igual a 16. Então, eu posso muito bem dizer que o N ele vale 16 menos M. Entendeu? Ah, professor, então vai dar para a gente fazer. Sabe por quê? O senhor tem a altura, que é 3 raiz de 7. O senhor vai levar ela ao quadrado e ela vai ser igual ao M, que o senhor vai multiplicar com o N. Mas o N o senhor já isolou aqui, ó. O nosso N vale 16 menos M. E, professor, vai dar trabalho. Vai dar uma equação do segundo grau. Não, Gabriel, a fórmula é M vezes N.
Aí você botou o 16. O 16 é a hipotenusa toda. É um N, é um vezes ou é um menos ali? Vai ficar o M. Eu estou tentando, porque você botou 16 menos N ali, ó. Vê aí, você entendeu mesmo? Se não tiver entendido, coloca para mim aí que a gente vai explicando. Eu só vou subir um pouquinho. Isso aqui eu vou botar mais em cima por causa do espaço, tá bom? A gente olhou para a questão e a gente concluiu que o M com N dá quanto? 16. Eu anotei aqui, ó. M mais N dá 16. Então, eu posso dizer que o N é a mesma coisa que 16 menos M. Ou seja, o N vale 16 menos N. Então, o que foi que a gente fez? Mas você entendeu agora? Aí ali vai ficar distributiva. Vai ficar distributiva. Ah, agora está certinho. Agora sim. Só que, Gabriel, quando a gente eleva a potência lá, você não elevou a potência, o 3 raiz de 7, o 3 ele fica ao quadrado, o raiz de 7 também fica ao quadrado. Entendeu? Então, o 3 ao quadrado fica 9. E a raiz de 7 ao quadrado, cancela só a raiz, fica só o 7. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser 3 raiz de 7 ao quadrado, vai dar 9 vezes 7, que é igual. Aí eu vou fazer aqui a distributiva. O M vezes o 16, o M vezes o menos M. Vai ficar 16M menos M ao quadrado. Você entendeu? O 3, quando ficou elevado a 2, deu 9. E a raiz de 7 só cancelou. Ah, entendi, professor. Então, aqui vai ficar 63 é igual a 16M menos M ao quadrado. Na semana, acho que em agosto, era em agosto ainda, nós estávamos trabalhando a equação do segundo grau, não é? Vou passar tudo para o primeiro membro ali, professor. Vai ficar a equação do segundo grau. M ao quadrado menos 16M mais 63 igual a 0. Aí você vai escolher o processo. Ou você vai usar o Bhaskara para encontrar o valor do M, que nós temos aí uma equação do segundo grau na variável M, ou você usa o Girard, dois números que somados dá 16 e que multiplicados dá 63. Eu já sei quem são. Bhaskara, eu já sei quem são. Gabriel, sabe quais são os números? 7 e 9. 7 e 9. Se você pegar 7 mais 9 dá 16. Se você pegar 7 vezes 9 dá 63. Esse aqui eu consegui rápido. Se você não conseguiu pelo Girard, você vai fazer o Bhaskara. O A ali é 1, o B é menos 16, o C é 63. Joga na fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Acha o delta, guarda. Vai para o Bhaskara. X, no caso não, que a variável é M. M é igual menos B mais ou menos raiz do delta dividido por 2A. Mas aqui, professor, eu já consegui achar, professor. Você vai resolver a equação do segundo grau, igual como nós apresentamos em agosto para vocês. Eu fiz um monte de equação de segundo grau com a turma de vocês. Se você não estava presente, depois dá uma espiada lá. Professor, o senhor vai ter duas soluções. O M1 pode ser 7 ou o M2 pode ser 9, professor. Qual que vai ser? Olha só, gente. Se eu sei que o N é 16 menos o M, se você disser que o M é 7, você vai ter o N1 16 menos 7, que vai dar 9. Se você disser que o M é 9, o seu N vai dar 7. E aí, professor, qual deles eu vou escolher? Hein, Miguel Leão? Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Qual deles eu vou escolher? Professor, pela lógica ali no olho mesmo, na figura, o M, ele parece ser maior do que o N. Então, eu vou considerar, a título de resposta, que o valor do M vai ser 9 e o valor do N vai ser 7. Entenderam? Betânia, Gabriel, pessoal que está pelo YouTube, pessoal que está pelo IPTV, pode perguntar. Deu certo? Ah, professor, mas é quando da equação do segundo grau dá muito trabalho.
Dá. Trabalho dá, mas assim, você não vai precisar deixar essa conta todinha do lado. Pega numa folhinha de rascunho, você vai fazendo isso separadinho. Agora, que pode cair esse tipo de questão numa avaliação? Pode, gente. A gente costuma colocar valores mais exatos para facilitar o desenvolvimento de vocês. Essa aqui vocês fazem rápido, super rápido. Ele quer que você encontre o H. Professor, tem fórmula, quais são as fórmulas? Deixa eu anotar aqui. Aí você diz para mim se você vai usar uma ou outra. Professor, as relações são, primeira, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Só apagar aqui. Oxe, não apaguei não. Pronto, estava estranho mais C. Será que eu vou usar essa fórmula? Não, professor. Essa aí não dá, não. Não dá, professor? Não, porque ele me deu aqui, gente, ó, ele quer esse H. Esse 5 é o teu M. Esse 20 é o teu N. Então, tu tem que buscar dentro daquelas relações uma das fórmulas que tenha H, que tenha M, que tenha N. A segunda fórmula que eu pedi que vocês aprendessem era P ao quadrado é igual a A vezes M. Ó, aqui só não pode ser essa porque a gente não tem o B. C ao quadrado é A vezes N, também não dá porque eu não tenho C. Eu tenho que A vezes H é igual a B vezes C. Essa daí tem o H, eu tenho que buscar, lógico, se ele quer o H, eu tenho que procurar uma fórmula que tem o H. E as fórmulas que tem o H são essas duas últimas. H ao quadrado é M vezes N. Professor, a fórmula que se adequa à questão é essa aqui. Se eu só ajeitar esse N, que ficou parecendo um H menor. Meu N parece um H. Até eu mesmo me confundo às vezes. Pronto. Pronto, ficou melhorzinho o N agora. Professor, então vai ser essa última fórmula? É, gente, pelos dados. Vocês entenderam como é que é o pensar de vocês para relações métricas? Professor, vai ficar H ao quadrado é o M, que é 5, vezes o N, que é 20. H ao quadrado vai dar 100. H vai dar a raiz de 100. H vale exatamente 10. Foi super fácil essa daí. Super fácil. E, para quem achou complicado, eu acho que é porque ainda não aprendeu as relações. Eu acho. Só acho que é por conta disso. Vamos lá. Mais questões, professor. E essa aqui? Eu quero o X e o Y. Quero o X e o Y. O que é que você acha? Professor, tipo assim, vamos entender quem é quem na história aqui, né? Se a gente pegar aquele triângulozinho, deixa eu desenhar toda hora pra gente ele aqui. Tá aqui, professor. Aqui é o B, aqui é o C, aqui é o A. Aqui é o M, aqui é o N e aqui é o H. Olhando para esse triângulo que o senhor tem aqui, ele já me deu algumas informações. Quais foram as informações, professor? Observa, vou pegar a canetinha azul, tá bom? Ele me deu esse 9. Esse 9 aqui é quem, gente? Foi que você botou aqui para mim. O Y é o A. Ah, isso mesmo, Gabriel. O 9 aqui é o M, não é isso? O Y, Gabriel até colocou para a gente, é o valor do A. Esse 3, professor, ele é o valor do N. E esse X, professor, ele é o valor do meu C. Prof, tipo assim, para nós acharmos o Y, não vai precisar de fórmula. Não, professor, não. O Y ali vai ser uma consequência. O Y vai ser uma consequência, professor.
Sério? Sério. Ali, no meu aqui, eu botei o B do lado de lá e o C do lado de cá. Mas você pode dizer que o X é o B, Gabriel. Só que se você disser que o X é o B, o 3 é o M. Entendeu? Se você disser que o X é o B, o 3 é o M. E nesse caso, o 9 passaria a ser o N. Beleza? Professor, olha só. O Y é a soma do M com o N. Então, do jeito que está aqui, eu já posso dizer para você que o Y é a mesma coisa que 9 mais 3. O Y é igual a 12. Simples assim. Você entendeu? Tá, professor. E o X? Como é que nós vamos fazer para achar o X? Professor, o X ali, ele é um dos catetos, não é? O senhor tem a projeção dele, o senhor tem o Y, que é o valor do A. Eu acho que dá para usar a relação C ao quadrado. Deixa eu ver se eu tenho espaço dela aqui. Tem ou não? Dá para vocês usarem a relação C ao quadrado é igual ao A vezes o N. Quem é o C aqui? O C é o X, professor. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. Quem é o A? O A é o Y, que nós acabamos de descobrir que nesse caso vai ser 12, vezes a projeção, que é 3. O N, que é 3. O professor vai ficar x ao quadrado é igual a 36. Tira a raiz agora. X é igual a raiz de 36. X é igual a 6. Dúvidas? Eu acho que não. Deu certo? Estão entendendo? E se não, só é você ir no chat perguntar, gente. Tem que perguntar, não pode ficar com dúvida, não. Beleza? Professor, vamos lá. Vamos para mais questão. Essa aqui foi. Olha a próxima, professor. E essa aí? E, professor, ele está pedindo um montão de letra, professor. Ele quer o A, o M, o N e o H. Ixi, professor. Eu começaria achando A. Eu começaria achando A. Porque para achar aquele N, eu precisaria ter achado A primeiro, ou, caso eu já conhecesse a minha altura. Prof, ele deu para a gente aqui esse 8, professor, que é o B. Por que eu sei que aqui é o B? Que a projeção do B é o M, professor. Esse 6 é o C. E esse Nzinho aqui, professor, é a projeção do C. O resto já está nas letrinhas mesmo. É o A, o M, o N. Professor, tipo assim, nós vamos começar com Pitágoras. Nós vamos começar com o teorema de Pitágoras. Isso. Quem lembrar dos valores pitagóricos, esse daqui é o dobro, né? Os valores que nós temos aqui é o dobro do 3, 4, 5, daqueles valores pitagóricos. Mas eu vou fazer a conta mesmo. Primeira relação que eu vou usar é hipotenusa ao quadrado. Será que eu botei isso? Ah, essa aqui eu botei. É igual a B ao quadrado mais C ao... Então, vai ficar A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Estão entendendo? Se não tiver, me interrompa a qualquer momento aí, ó. São os valores pitagóricos, o dobro. O dobro do 3, 4, 5. Que eu posso também estar me utilizando, se eu lembrar. Então, já dava para saber que era o 10 lá. Não é isso, Gabriel? Professor, então vai ficar que o A ao quadrado é igual... Deu certo? 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. A ao quadrado vai dar 100. A é igual a raiz de 100, professor. O valor do A dá exatamente 10. Professor, já descobri que o A vale 10. Agora eu posso usar as relações dos catetos. Eu posso usar B ao quadrado é igual a vezes M. E posso usar C ao quadrado é A vezes N para encontrar o M e o N.
E depois que eu encontrar o M e o N, eu poderia usar H ao quadrado é M vezes N ou A vezes H igual a B vezes C. Vamos encontrar logo o H? Professor, vamos encontrar aqui o H? O senhor acabou de descobrir que esse A aqui, professor, ele vale 10. Eu posso usar essa relação. A vezes H é igual a B vezes C. Vai ficar A, que eu já descobri, que é 10, vezes H, que eu quero descobrir, é igual ao B, que é 8, vezes o C, que é 6. Professor, o senhor vai ter que 10H é igual a 48. H é 48 dividido por 10. H vai dar exatamente 4,8. O H é 4,8. O professor tinha outra forma de achar o H? Gente, a outra forma para a gente achar o H só se a gente já conhecesse o M e o N, porque a outra fórmula que tem o H, professor, é justamente H ao quadrado é igual a M vezes N. Professor, aplicando a fórmula do C, eu sei que C ao quadrado é A vezes N, ou seja, 6 ao quadrado é igual o A, que é 10, vezes o N. O professor vai dar 36 é igual a 10N. Esse 10 vai passar dividindo, não é? N é 36 dividido por 10. N é igual a 3,6. Gabriel, como foi que você fez para achar o M? Você jogou na fórmula do B, foi? Ou você conseguiu pensar no seguinte: se eu conheço o valor do A e eu sei que o A é sempre a soma do M com o N, se eu já sei o valor de N, que é 3,6, e o A é 10, quanto que falta, professor, para fechar? Se eu tenho 3,6, quanto que falta para fechar? Fez pelas fórmulas? Era só subtrair, Gabriel. O A não é 10? Se você está dizendo para mim que esse pedaço aqui é 3,6, obrigatoriamente este pedaço aqui tem que valer quanto? 6,4. De cabeça. Para a gente não ter a necessidade de fazer a conta. Toda vez que eu já tiver o A, ou o B, ou desculpa, ou o M ou o N, eu consigo achar um dos dois. Se eu tenho o A e o N, eu consigo chegar no M. Se eu tenho o A e o M, eu consigo chegar no N. Professor, mas vamos fazer pela fórmula para treinar. Eu sei que B ao quadrado é A vezes M. No caso, 8 ao quadrado é o A, que é 10 vezes o M. 64 é 10M. M é 64 dividido por 10. O M é o seu 6,4. Ou simplesmente pegava 10 menos o 3,6, que era a mesma coisa. Fechou? Vamos para mais, professor. E agora? E quando eu não tenho imagem, professor? Quando tem imagem é bom. Quando tem imagem é tranquilo, eu vou lá, vejo quem é A, quem é B, quem é C. E quando não tem imagem, você vai desenhar um esboço. E eu vou pedir que você desenhe sempre um esboço com a hipotenusa na horizontal, com a hipotenusa sendo a base desse triângulo. Como assim, professor? Quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente está habituado a desenhar o triângulo retângulo assim, ó. A gente está habituado a desenhar o triângulo retângulo assim, com a hipotenusa aqui, ó. Só que nesse assunto aqui, principalmente quando ele fala de altura relativa, quando ele fala de projeção, eu te aconselho a desenhar ele sempre assim, ó. A hipotenusa na horizontal. Entendi. Então, não precisa ficar uma obra de arte não, tá bom, gente? É só um esboço, é só para você ter a noção de saber onde que vai ficar os catetos, onde que vai ficar a hipotenusa. Desenha aqui o triângulo. Ele disse que a hipotenusa mede 40, eu vou lá e boto aqui, professor. 40 metros, professor. E a altura relativa à hipotenusa é 19,2. Ele também me deu essa distância aqui, ó. Ele disse que isso aqui é 19,2. Ele quer a medida dos catetos, professor. Ele quer o B e o C. Só foi isso que ele me deu?
Foi só isso que ele me deu. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 40 e a altura relativa a ela é 19,2. Coloquei lá. Calcule as medidas dos catetos. E agora? Como é que nós faríamos aqui? Só ajeitar esse 19,2 aqui para ele ficar mais bonitinho. 19,2 metros. Deixei espaço. Professor, dá para usar o Pitágoras? Poderia, mas só que a gente ia ficar com duas variáveis. O senhor já me deu a altura e o senhor já me deu a hipotenusa. Professor, tem aquela fórmula com a altura. A vezes H é igual a B vezes C. Mas aí também a gente só ia ficar com o produto, não é? Ixi, professor, como é que a gente vai fazer aqui agora? Cara, aqui a gente vai ter que recorrer a um sistema. Eu já posso dizer para você aqui, na nossa situação, que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. É óbvio. Eu posso dizer que 40 ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o que ele quer que a gente descubra. Então, isso aqui já diz para mim, professor, que b ao quadrado mais c ao quadrado dá exatamente 1.600. Mas como é que a gente acha o B, Gabriel? Como é que acha o B primeiro? É isso que a gente quer ver, ó. Porque para mim achar o B ali, eu teria que ter a projeção dele, para facilitar. Eu teria que ter mas aí fica a B ao quadrado, a fórmula do B é B ao quadrado é igual a A vezes M. Eu não tenho M. Eu não tenho a projeção da fórmula do B, né? B ao quadrado, tudo bem, é igual ao A que eu tenho vezes o M, que seria a projeção. Ele não me deu a projeção. Não é isso? É isso que eu estou dizendo. A mesma coisa com o C. Eu também não teria como usar o C porque ele não deu a projeção. Então, eu vou fazer as duas afirmações. Aqui eu apliquei o Pitágoras e eu posso usar essa relação aqui também, ó. A altura, essa aqui, ó, A vezes H, vou anotar aqui embaixo. A vezes H é igual a B vezes C. Se a gente for substituir os valores nessa aqui, vai ficar 40 vezes 19,2 é igual a B vezes C. Quanto que dá 40 vezes 19,2? Para a gente já chegar numa outra informação já aqui. 40 vezes 19,2, deixa eu fazer aqui. 40 vezes 19,2. 768 batido, ó. Então, eu já posso dizer que B vezes C é igual... Até esqueci. 40 vezes 19,2. 768. Tá aqui, professor. A gente tem um sistema. É, professor? Temos um sistema. Que sistema nós temos aqui? Nós acabamos de encontrar que b ao quadrado mais c ao quadrado é 1.600 e que b vezes c deu quanto? 768. Professor, como é que a gente faz? Ele quer justamente a medida dos catetos. Cara, eu posso substituir, isolar o B ali e substituir, ou eu posso também tentar fazer tentativa. Eu posso tentar método da substituição, pode ser. Ou eu poderia tentar dois números que multiplicados dá 768, só que os números estão grandes, né? Para a gente conseguir fazer de cabeça, vai dar uma equação de segundo grau. Essa aqui bem trabalhosa, eu podia ter feito antes. Deixar ela lá para quando vocês já estivessem expert, que essa daqui é nível hard. Professor, então vamos lá. Vou fazer o sistema pelo método da substituição, tá bom? Na nossa situação aqui, deixa eu ver se dá para mim usar algum produto notável para me ajudar.
Não, porque aí nesse caso eu ia usar só o produto deles, não ia me ajudar muito não. Eu posso analisar aqui, ó, e dizer que o valor do C é igual a 768 dividido por B, gente. E substituir lá na equação em cima, ó. Vai ficar B ao quadrado, tudo bem? Mais o C, que é 768 sobre B ao quadrado, vai dar exatamente 1.600. Essa daqui, ela não vai dar nem do segundo grau, Gabriel, vai dar uma equação biquadrada. E, professor, a gente ainda não viu biquadrada. Eu vou desenvolver, mas fica tranquilo, eu não vou cobrar biquadrada de vocês não, tá bom? Eu olhei a questão, achei bonito, mas eu não pensei que ia dar biquadrada. Professor, resolvendo aqui, o senhor vai ter que B ao quadrado mais. Professor, quanto é que dá 768 ao quadrado? Professor, é 768 vezes 768. Só que aí vai dar muito trabalho. Eu acho que a soma aqui... Peraí, deixa eu ver direitinho. Ele quer as medidas. Se ele tivesse pedido para mim, acha o produto dos catetos, ficaria mais fácil. Vamos lá. 768 ao quadrado. Caraca, eu não sabia que essa bicha ia dar tão grande, não. 768 ao quadrado dá... Vou fazer aqui mesmo na calculadora, porque senão a gente não acaba hoje ela, não. 5, 8... 9, 8, 2, 4 sobre B ao quadrado é igual a 1.600. Tem que tirar o MMC de tudo, professor, que é B ao quadrado, vai ficar B elevado a 4, mais 589.824 é igual a 1.600 B ao quadrado. E agora, professor, cancela o MMC e vai ficar grandona, ó. Vai ficar a equação biquadrada B elevado a 4 menos 1.600 B2 mais 589.824, que é igual a 0. Aí teríamos que resolver uma equação biquadrada. Eu vou deixar ela aqui, gente, que não vai nem cair para vocês agora a biquadrada. O conteúdo era relações métricas, mas o desenvolvimento acabou resultando. Como eu ainda não expliquei a equação biquadrada, eu vou deixar só para um outro momento ela. Vou até anotar aqui, ó. Gerou uma equação biquadrada. Como nós não estudamos ainda a equação biquadrada, a gente vai pular para você não ficar preocupado e acabar achando que o conteúdo vai ficar super, mega, hiper difícil. Ali a gente tinha que transformar ela numa equação de segundo grau, por um artifício, desenvolver, voltar no sistema. Eu poderia até estar tentando recorrer aos produtos notáveis, mas também ia dar um certo trabalho. Porque ali no caso nós temos a soma de quadrados, professor. Aí tinha uma relaçãozinha lá, que era a mesma coisa que A seria B mais C ao quadrado menos 2BC, professor, que ia ser igual aos 600. Mas eu só conseguiria achar a soma, eu não conseguiria achar os valores separados. Pior que não daria, não. Deu certo? Vocês entenderam aí? A gente não vai continuar porque vocês ainda não estudaram equação biquadrada. Mil perdões. Eu vou fazer, na próxima aula eu vou pegar e fazer antes a questão, antes de eu botar para saber se ela não vai originar uma equação desse tipo aqui. As outras eu acho que vocês fazem tranquilo agora. Tá bom? Vê essa próxima aí. Agora essa aí não vai dar biquadrada não, pode ficar tranquilo. E eu nem vou cobrar na avaliação de vocês também. Olha só, calcule o valor de x nos triângulos. Calcule o valor de x nos triângulos. Professor, vamos lá. Eu não vou mais desenhar não, tá bom? Vocês já vão comigo aqui. Esse x é o B, este 9 é o M e esse 25 é o A. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula? Eu quero que você agora se habitue a fazer direto. Professor, fórmula que usa essa aqui, professor. B ao quadrado
é A vezes M. Vai ficar, professor, x ao quadrado é igual ao A, que é 25, vezes o M, que é 9. Essa daqui é uma daquelas que não tem necessidade de você fazer a multiplicação, Gabriel. Eu já posso tirar a raiz direto, ó. X é igual a raiz de 25 vezes 9. Mas se quiser multiplicar sem problemas. X é igual, raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. X dá exatamente 15. X dá exatamente 15. No caso ali, se eu multiplicasse o 25 vezes 9, ia dar 225. E raiz de 225 vai dar o 15. Aí fica a seu critério. Vamos para mais, vamos para mais. Eu quero fechar aqui a maior quantidade de questões possíveis. E essa aqui, professor? É praticamente a mesma coisa da anterior, professor. Só que agora aqui, o senhor tem o C, o senhor tem o N e o senhor tem o A. A fórmula qual que é? C ao quadrado é A vezes N. Ou seja, x ao quadrado é o A, que é 9, vezes o N, que é 5. Novamente, professor, já vou calcular a raiz direto para facilitar a minha conta. X é igual a raiz de 9 vezes 5. X é igual a 3 raiz de 5. Fechou? Para mais, professor. Vamos para mais uma. E agora? Vocês. E essa aqui? Professor, ele deu até os valores pitagóricos, né? Qual que seria a relação que eu vou usar? Vou até colocar aqui. Professor, aqui ele me deu o B, ele me deu o C, ele me deu o A e ele quer descobrir o H. Qual que é a fórmula que eu vou usar agora aqui? A da altura, mas nós temos duas da altura. Tem duas fórmulas que aparecem a altura. Qual delas nós iremos utilizar aqui? Professor, qual que é, Gabriel? Vocês, Betânia? Professor, vai ser essa aqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Isso, então. O A, que é 5, vezes o H, que é X, é igual ao B, que é 3, vezes o C, que é 4. Vai ficar 5x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 5. X é igual a 2,4. Dúvidas? Perguntem. Perguntem. Na próxima aula, acho que a gente já vai para atividade nova, assunto novo. Hoje, essas duas aulas já são mais do que suficientes. Se ainda tiver mais uma, dá tempo? Sim, Gabriel. Vamos lá. Olha a outra aí. E agora, qual que vai ser a relação que nós vamos usar na letra D? Eu estou falando não nessa aula, na próxima aula já é assunto novo. Eu acho que está suficiente, porque agora, o que é o seu papel? Você visualizar mais questões e treinar para você se sentir mais confiante dentro desse conteúdo. Professor, nessa daqui, quem é quem aqui? Esse X é o H, esse 4 é o M, esse 16 é o N. Qual que vai ser a fórmula aqui da agora, professor? H ao quadrado é o M vezes o N. Então, vai ficar, quem é o H? X ao quadrado é o M, que é 4, vezes o N, que é 16. Você já percebeu que dá para fazer ali, ó. O A é 20. O A é 20, Gabriel. O A é a soma do 4 com 16. Só que aí já dava de usar a fórmula direto para a gente estar achando lá o H. No caso, achar o X. Professor, se eu fizer a multiplicação aqui, vai ficar x ao quadrado é 64, que é o 4 vezes 16. X é igual a raiz de 64. X é igual a 8. Foi? Acho que dá mais, Gabriel. Vamos lá. E agora, professor, uma contextualizadazinha bacana aí, ó, para você ver a aplicação. Eu acho que vocês já devem ter visto esses tipos de cruzamento aqui, ó, que tem ali uma pracinha, alguma coisa. Ou seja, fica um triângulo ali. Ou é um cor de concreto mesmo, um viaduto, que no caso é dividido daquele jeito lá. Professor,
Ali naquela situação, ele quer o B e o C, né, professor? Ele quer o B e o C? Deixa eu ler aqui, ó. Uma praça tem a forma de um triângulo retângulo com uma via de passagem pelo gramado. Estou vendo lá a ruazinha lá no gramado, não é isso? Que vai de um vértice do ângulo reto até a calçada maior, como ilustrado na figura. Sabendo que esta via divide o contorno maior do gramado em dois pedaços, de 32 metros e 18 metros, está lá na figura. Quanto mede em metros o contorno B? Gente, é só o B que ele quer? Ele quer só esse aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Ele quer esse aqui. Tem uma fórmula para o B. Ele deu B? Não, deu não. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, sim, sim. Fórmula do B. Fórmula do B. Qual que é a fórmula do B mesmo, gente? Professor, eu tenho que B ao quadrado é A vezes o M. É só usar essa fórmula aqui, não é não? Professor, se eu quero descobrir isso aqui, então vai ser B ao quadrado é o A vezes o M. Vai ficar B ao quadrado é o A. Quem é o A, gente? Professor, o A é isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é o A. O A é 32 mais 18, professor. Que vai dar exatamente, ó, 50 metros, professor. O A vai dar 50 metros. Então, vai ficar 50 vezes 32. Professor, como é que o senhor sabe que o M é 32? O M, gente, é a projeção do B. O M é a sombra do B. O N é a sombra do C. Então, fazendo a conta, B ao quadrado é 50 vezes o 32, professor. Vai dar quanto aí? 50 vezes 32. Professor, 50 vezes 32 dá 1.600. Dá 1.600. Gabriel, como foi que tu chegou nesse 576, homem? Tu botou... Ah, tu trocou a fórmula. Essa multiplicar 18 vezes 32 seria... Essa primeira que você fez, Gabriel, seria para achar isso aqui, ó, Gabriel. Seria para achar essa distância que eu dei o destaque aí, ó. Entendeu? Ia ser a raiz de 576, certinho. Professor, aqui o B vai ser igual a raiz de 1.600. O nosso B vai valer exatamente 40 metros. Eu acho que já deu até para vocês perceberem os valores pitagóricos aí. Perceberam, não? Professor, aquele C, eu acho que vocês sabem de cabeça quanto que vale. Aquele C é 30, professor. E aquela rua, vamos dizer que o cara vai asfaltar aquela rua ali no meio do bosque, professor. Ficou a raiz de 576, não foi isso? Raiz de 576, eu acho que é exata. 24, gente. Caso ele viesse a perguntar, ó. Isso aqui vale 24 metros. E esse C aqui, professor, vale exatamente 30 metros. O B que vocês encontraram comigo vale 40 metros. Pegou direitinho? Só treinar agora, gente. O que é que você vai fazer? Essas relações só podem ser utilizadas se o triângulo for retângulo. Sendo este triângulo retângulo, o que que você vai fazer? Você vai observar quem é quem. Onde é que está o A, o B, o C, o M e o N. Dependendo das informações que a questão fornecer para você, o teu trabalho é verificar qual das relações é a adequada para estar resolvendo a situação, o problema. Mas antes, tem que aprender cada uma delas, não é verdade? Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus, para você também. Amanhã tem sábado letivo, não é não? Bom fim de semana a todos, mas amanhã a gente está de volta com mais Canal Educação. Forte abraço, até lá. Tchau, tchau, galerinha.